Amém. Ainda de pé, Gálatas, capítulo 3. Glória a Deus, João. Deus abençoe. Gálatas, capítulo 3. Faremos uma leitura um pouco mais extensa do que de costume. Leremos dos versículos 6 até a primeira parte do versículo 19. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 6 até o início do verso 19. Dando sequência à exposição da Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas 3. A última mensagem eu falei até o versículo 14. Vamos voltar um pouco nesse texto. E hoje meditaremos a partir do versículo 15, mas eu quero ler a partir do versículo 6 de Gálatas 3. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Versículo 9. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Só até aí. Qual era, então, o propósito da lei? E esse é o tema da mensagem dessa noite. Qual é o propósito da lei? Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Pois a tua palavra toda é útil, é perfeita, é maravilhosa para nos conceder vida e vida em abundância. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a alegria de reconhecer que fomos salvos pela graça, que o Senhor nos amou, o Senhor sendo rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Senhor, te louvamos, Deus, e somos eternamente gratos, pois nada poderíamos fazer para merecer tão grande amor, Deus, e continuamos sem poder fazer nada para retribuir tão grande amor que nos alcançou, mas que possamos viver à altura desse maravilhoso evangelho que nos alcançou, Deus. Abençoa-nos nessa noite, fala aos corações, Senhor. Aquele que está confiante em suas forças, que está confiante na força do seu braço, possa ser atingido pela tua palavra e suas forças serem minadas para que ele deposite sua confiança somente no Senhor. Aquele que está desanimado, está abatido, possa ter seu ânimo recobrado essa noite, Deus, pois o Senhor foi a nós, o Senhor veio a nós, enviando seu Filho amado para morrer em nosso lugar, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Abençoa-nos nesse momento, Deus amado e bendito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos presentes podem sentar. No vídeo que eu citei há pouco, que eu recebi essa semana, o pastor contava uma ilustração, que até comentei com a irmã Úrsula, isso aí eu vou usar um momento e acabei usando rápido, né?
que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte, que nos dias do faroeste americano, alguns séculos atrás, um homem foi condenado por um crime que ele cometeu e ele foi preso e condenado à forca. Foi condenado à morte pelo crime que ele havia cometido. E a população local ficou compadecida dele e pensou assim, fulano, de repente não mereceu uma condenação tão severa, vamos levar o caso dele ao governador. E levaram ao governador para que ele tomasse ciência daquela situação. Aí o governador falou assim, tá ok, eu vou visitá-lo na prisão, eu quero vê-lo. E o governador foi até aquela prisão onde aquele homem condenado à morte estava, só que ele foi vestido de pastor. Talvez tenha colocado um colarinho clerical como esse que eu estou utilizando, foi com uma Bíblia debaixo do braço e chegou para visitar aquele condenado. E ao chegar lá, o falso pseudo-pastor, aquele homem começou a esbravejar e falar, sai daqui, começou a cuspir, eu não quero saber de você, eu não quero saber de Bíblia. Ele falou, não, eu tenho aqui dentro, com a Bíblia que ele estava, eu tenho aqui uma mensagem para você, eu tenho algo para você aqui dentro. Ele, eu não quero saber disso, não quero saber de Bíblia, não quero saber de Deus, eu estou condenado, estou aqui, sai daqui. E mandou o cara embora, e o governador foi embora logo, até mesmo temendo pela sua segurança. E quando ele saiu, o carcereiro chegou até aquele prisioneiro e falou assim, você é louco, você não sabe a besteira que você fez. Ele, por quê? Aquele homem que estava aqui, que você achou que era pastor, não era um pastor, ele era o governador, ele veio para te absolver, e a sua carta de absolvição estava dentro daquela Bíblia, só que você o rejeitou e agora você vai ser condenado à morte. E aí conta essa história que esse homem, quando estava prestes a ser enforcado, deram a ele algumas últimas palavras, e ele teria dito assim, eu quero dizer algo, especialmente aqueles que são mais jovens, eu vou morrer daqui a alguns minutos, não pelo crime que eu cometi, mas eu vou morrer pelo perdão que eu não recebi. Aquele homem rejeitou o perdão que estava tão próximo dele. Ele foi condenado sim pelos seus crimes, e em certa medida estava morrendo pelos seus crimes, mas ele teve uma saída, que foi receber o perdão, mas ele recusou, ele rejeitou aquele perdão, e ele acabou morto numa forca. O que essa mensagem quer dizer para nós? Eu achei isso muito interessante, e tem a ver com o Evangelho, porque todos nós cometemos crimes, irmãos. Talvez você fale, que isso, eu não sou ladrão, não sou adúltero, não me envolvo em esquemas de suborno, de nada. Mas diante da lei de Deus, diante da palavra de Deus, não há um justo sequer, diz as Escrituras. A palavra de Deus vai sempre nos apontar que nós falhamos em algum ponto. A lei de Deus, a lei do Senhor, descrita na palavra de Deus, ela faz como se fosse uma radiografia, um exame da nossa alma, e nenhum de nós permanece em pé. Eu já falei isso aqui, se você quiser fazer um exercício, hoje à noite ou amanhã ou durante a semana, leia os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, eles estão nesses 2 textos. Leia fazendo um exame da sua alma, e certamente você não vai conseguir chegar até o 10º mandamento sem perceber alguma falha que você esteja cometendo, ou que eu esteja cometendo se eu fizer esse exercício, pois todos somos falhos e pecadores. Se você resistir até um 9º mandamento, que eu acho difícil, eu acho impossível você passar do 10º, que enquanto até o 9º mandamento são coisas mais práticas de não falarás o nome do Senhor em vão, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Quando chega no 10º, não cobiçarás a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, e aí Deus sai da questão prática, factual, de você pegar e fazer, e traz para dentro do coração, e aí no coração, que aí mesmo não sobra ninguém. E se você ainda achar que sobra alguma coisa, aí saia de Deuteronômio 5, de Êxodo 20, e vá para Mateus capítulo 5, quando o próprio Cristo faz a sua interpretação dos mandamentos. E ele fala que aquele que sente tanta ira de uma pessoa é como se no seu coração a matasse, que aquele que olha uma mulher com intenção impura é como se a adulterasse, e aí não sobra mais para ninguém. Jesus pega o 10º mandamento, não cobiçarás, e aplica o não matarás, e aplica o não adulterarás, e aí não sobra ninguém. Então, todos nós somos pecadores. Podemos não cometer o crime que aquele homem cometeu, talvez tenha matado alguém, talvez tenha roubado, talvez tenha provocado algum acidente, não sei o que houve.
mas em alguma medida todos nós somos responsáveis por algo que fizemos ou muitas coisas que fazemos ao longo da nossa vida contra Deus, porque Deus é santo. Embora essa questão de não existe pecadinho e pecadão é controversa, porque em termos de condenação não existe pecadinho e pecadão, mas em termos de consequência existe pecadinho e pecadão sim. Porque se você fizer algo errado, como você vê lá na lei do Senhor, alguns pecados eram punidos com morte, outros eram punidos com uma retribuição, outros com uma reparação. Então, a consequência do pecado é diferente. Então, as consequências são diferentes. Nesse sentido, existem pecados com consequências mais graves e pecados com consequências menos graves. Mas no sentido de ofender a santidade de Deus, todo pecado ofende a santidade de Deus, desde aquele que achemos menor até aqueles que achemos maior, e todos nós fomos encerrados em condição de pecado. E hoje eu queria falar, irmãos, voltamos à Epístola aos Gálatas, que estamos atravessando, eu comparei como se estivéssemos atravessando ali o bosque da freguesia, saindo ali do shopping, do Rio Shopping, e cruzando para sair ali na estrada do Capão. Imagina que agora a gente está passando numa parte que tem umas árvores mais fechadas, uma parte mais densa, porque é uma parte mais doutrinária. Mas logo à frente, você vai ver no capítulo 5, chegaremos lá, se Deus permitir, que Paulo fala do fruto do Espírito. Muitos já devem ter ouvido falar do fruto do Espírito. Mais à frente, no capítulo 6, ele fala que de Deus não se zomba, aquilo que semearmos, colheremos. Então, há muita questão prática em Gálatas à frente, mas como Paulo faz muitas vezes, ele antes de entrar na questão prática, ele dá a base doutrinária, porque aquilo que nós pensamos, como entendemos a fé, como entendemos a vida, como entendemos nosso relacionamento com Deus, afeta profundamente como nós vivemos, irmãos. Infelizmente, a igreja muitas vezes inverte essa ordem, quer falar de questões práticas sem tratar de doutrina, e a pessoa começa a tapar o sol com a peneira, começa a fazer as coisas do jeito que acha que tem que ser, mas não entende algumas coisas importantes que precisamos entender, como Paulo nos coloca aqui em Gálatas capítulo 3. Hoje, especificamente, irmãos, falaremos da lei do Senhor, da lei de Deus. Qual é o propósito da lei? Para que Deus deu a lei para o povo de Israel? E qual o propósito ela tem para nós hoje? Esse entendimento, irmãos, embora pareça um pouco doutrinário, um pouco viajandão, ele é extremamente prático, ele ajudará grandemente a nós, nos ajudará grandemente a lidar com as questões que surgem na nossa vida. Como você saber se algo é lícito aos olhos de Deus? Como você saber se Deus se agrada de uma coisa ou não, se você não for a palavra de Deus? Como você saber como agir nesse mundo se você não for na palavra de Deus? Como você saber se algo, por exemplo, o Antigo Testamento, fala de honrar os idosos? Está lá. Fala de você honrar os mais velhos. Fala dos filhos honrarem aos pais. Então, se você tiver alguma dúvida em algum momento e pensar, esse negócio de eu estou num lugar e vem um idoso, e eu falo, o senhor pode entrar primeiro, eu estou em pé num ônibus, e tem um idoso, eu falo, não, o senhor pode sentar, eu vou ficar em pé. Isso é coisa cultural, isso aí passou, isso é coisa dos antigos. Não, a Bíblia nos orienta a honrar os idosos. Mas como você vai saber que isso é um princípio de Deus, se você não conhece a palavra de Deus? Então, antes da gente praticar, a gente precisa conhecer o que o nosso Deus e Pai requer de nós. Mas qual é o propósito da lei de Deus? E agora vamos entrar no texto. É um texto um pouco denso, mas extremamente proveitoso para a nossa prática e para a nossa vida diária. Versículo 15, eu li a partir do versículo 6, que fala do exemplo de Abraão, que creu em Deus, isso foi acreditado a ele como justiça. Fala do justo viverá pela fé, um texto importante para a reforma protestante, para a nossa fé. E no versículo 15, Paulo fala assim, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, continua Paulo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. E aqui uma coisa importante para a gente esclarecer, que muita gente hoje, tem até músicas que falam isso da promessa de Abraão, porque eu receberei a promessa de Abraão. A promessa de Abraão não é que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, que você vai ter casa na praia, que você vai ter o carro que você sonha, não. A promessa de Abraão é que viria um descendente de Abraão, e nele todas as nações da terra seriam abençoadas. E esse descendente, como lemos aqui, explicitamente posto pelo apóstolo Paulo, é Cristo Jesus. Cristo é a promessa de Abraão, que ele viria para que nele fossem benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Então não é para você cantar achando que você é Abraão, não existe mais Abraão, acabou Abraão.
Abraão já morreu e a sua promessa se cumpriu em Cristo. E ele é o pai da fé, ele é uma referência para nós, ele é importante, mas não é para você achar que você é um novo Abraão. A promessa de Deus feita a Abraão é que viria um descendente, esse descendente já veio, é Cristo Jesus nosso Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele continua no versículo 17. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Pode ser que você não tenha entendido nada, e esse trecho é complicado mesmo. Demanda muito de nós. Mas, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Vamos lembrar do contexto de Gálatas que eu tenho falado nessas mensagens à noite. Os irmãos das igrejas da Galácia, os Gálatas, estavam lá caminhando bem, com a sua fé, crendo em Jesus. Paulo estabeleceu a igreja, participou lá e foi embora. Começaram a chegar uns judaizantes, que eram uns homens que ensinavam que aquela igreja tinha que crer em Jesus, mas tinha que observar a lei do Antigo Testamento, que dizia o quê? De circuncisão, aquela cirurgia, aquela corte no prepúcio do bebê masculino ao 8º dia, ou de alguém que se convertesse depois. Então o homem teria que se circuncidar, o homem teria que, as famílias teriam que guardar algumas datas religiosas, restrição a alimentos. Existem religiões e até seitas hoje em dia que mantêm isso. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas isso existia no Antigo Testamento. Então esses homens chegaram e falaram, a lei de Moisés fala isso, isso e isso, e a igreja tem que fazer isso, você tem que se tornar judeu para depois se tornar cristão. E Paulo está combatendo isso, falando, não, a lei cumpriu o seu papel e a gente não tem que se tornar judeu para se tornar cristão. Em Cristo, nós somos aceitos por Deus. E aqui ele está fazendo uma jogada aqui argumentativa que é um pouco pesada, mas com a graça de Deus a gente vai conseguir alcançar o que ele quer dizer aqui, que é o seguinte, eles estavam indo até a lei que estava em Moisés, mas Paulo fundamenta o seu argumento em Abraão, que é antes da lei. Abraão existiu muito antes. Abraão aparece lá em Gênesis capítulo 12. E a lei vai aparecer lá em Êxodo, a partir do capítulo 19, capítulo 20, muitos anos depois, 430 anos depois, como vimos aqui. Então, o que Paulo está falando? Olha, a lei veio, mas ela não está dissociada lá da aliança, da promessa feita a Abraão, de que em Abraão Deus abençoaria todas as nações da terra. E aí, irmão, eu vou engrossar um pouquinho mais o caldo, mas eu sei que você pode. Eu acredito em você, irmão, eu acredito nessa igreja. Você precisa acreditar em você também, a gente precisa aprofundar um pouquinho. A gente precisa botar um pouco mais de fubá nesse angu, senão é engrossado ali. Vamos engrossar um pouquinho, que a gente tem que engrossar, irmão. A gente tem que conhecer um pouquinho mais de doutrina, um pouquinho mais de Bíblia. Há algo na Bíblia, na doutrina chamada de teologia pactual, ou teologia das alianças, que mostra que Deus vem fazendo alianças com os povos, com o seu povo, corrigindo, ao longo de toda a história. Deus fez uma aliança com Adão, que alguns chamam de pacto de obras, que era o único que poderia ser, entre aspas, salvo pela lei, que Deus deu uma lei a ele, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele quebrou essa lei. Aí Deus faz uma aliança com Noé, aquela do arco-íris, e salva Noé e os seus do dilúvio. Aí depois Deus faz uma aliança com Noé, como estamos vendo aqui essa noite, e faz uma aliança com Moisés, e vai fazer uma aliança com Davi, e essas alianças, irmãos, cada uma delas tem um significado, Deus mostrando a sua relação pactual, ou seja, um pacto que Deus faz exclusivamente com o seu povo. Então a mensagem do Evangelho ela é exclusivista. Alguns não gostam disso, porque isso não é politicamente correto, mas ela é exclusivista sim. Deus tem um povo, e esse povo hoje são aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Então você tem que decidir se você vai participar do povo de Deus ou do povo que não é de Deus, que só existem dois povos sobre a terra. E o povo de Deus tem uma aliança com Deus que é desdobrada ao longo da história, e não são diferentes dispensações, são a mesma aliança sendo incrementada, sendo aumentada, sendo esclarecida progressivamente até chegar na nova aliança em Cristo Jesus. Então isso aí é um pouquinho de teologia, a gente pode ir mais além disso, mas eu te desafio a conhecer um pouquinho mais das Escrituras e da doutrina, como eu tenho visto algumas pessoas aqui se desenvolvendo muito nisso, que isso traz saúde e vigor para a nossa fé. Então o que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está falando, olha, quando Deus fez uma aliança com Moisés, 430 anos depois de Abraão, ele não anulou a aliança com Abraão. Ele deu a lei para Moisés e manteve a promessa lá para Abraão. O que isso significa para a gente hoje? Você fala, meu Deus, que loucura, não estou entendendo nada. O que isso significa para a gente hoje? Significa que a lei não veio substituir a promessa.
A lei veio complementar a promessa dada a Abraão. O que isso significa para a gente hoje? Significa que a lei de Deus tem valor para nós, mas nós somos salvos pela fé, como Abraão foi pela fé e não pela lei ou pelas obras. E por isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei antes da reforma protestante. Nós somos salvos pela fé, irmãos. E isso sempre foi assim. Alguns falam, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras e no Novo salvas pela fé. Errado. No Antigo Testamento eram salvos pela fé no Messias, no Cristo, que viria, no descendente de Abraão, que Deus havia prometido, que do descendente dele todas as nações seriam abençoadas. E no Novo Testamento somos salvos pelo descendente de Abraão, que já veio, pela fé em Jesus Cristo. Isso, irmãos, pode parecer muito teórico, mas isso tem uma aplicação muito grande na nossa vida. O que isso significa para mim, significa para você? Que eu e você não podemos fazer nada para sermos salvos. Se você for a melhor pessoa do mundo, for o melhor pai do mundo, o melhor profissional, você fizer tudo direitinho, você no máximo vai conseguir se tornar uma pessoa orgulhosa e soberba. Mas para sermos salvos, irmãos, nós precisamos depender da graça de Deus somente. Deus não permite que ninguém seja salvo pelas suas obras, irmãos. E é isso que está mostrando que começou lá em Abraão. Então, a primeira parte, a lei e a promessa. A parte mais densa, mais teológica, mas que é importante a gente entender também, porque a Bíblia fala que toda a Escritura é apta, a gente precisa conhecer a Bíblia toda, irmãos. Não saber em detalhes todas as coisas, mas precisamos conhecer toda a Escritura. E aí o versículo 19 vem o tema da mensagem dessa noite. Qual era então o propósito da lei? Se Deus já fez a Abraão a promessa lá atrás, muitos séculos antes, e depois deu a lei a Moisés, para que Deus deu a lei? É a pergunta de Paulo. Por que Deus fez a lei então? Se já estava a promessa para Abraão, se Deus já ia enviar um descendente de Abraão, que enviou, que é Cristo, para que botar a lei? E aí vem o argumento de Paulo que é fantástico, irmãos. Versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, Cristo, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, esse versículo é muito difícil, vamos passar dele, porque ele demandaria uma aula de escola dominical para a gente tentar entender especificamente as versões, as interpretações para esse versículo. Vamos seguir, porque eu creio que é mais importante nós focarmos aqui. Então, versículo 21, outra pergunta de Paulo. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. O que Paulo está dizendo aí, irmãos? Nesse texto que parece tão difícil. Que a lei de Deus foi colocada para que a gente soubesse que somos pecadores e transgressores. A lei de Deus, ela foi colocada para a gente ver o quanto a gente precisa de um Salvador, irmãos. A lei de Deus não foi dada para a gente obedecer tudo, embora nós devamos buscar obedecer a lei de Deus, mas não é para você obedecer tudo e ser salvo pelas suas obras. A lei veio evidenciar que nós não podíamos salvar a nós mesmos. Por isso que ele fala, o propósito da lei é por causa das transgressões, até que viesse o descendente que é Cristo. Então Deus deu a sua lei, e a lei é santa, boa, como Paulo mesmo diz em Romanos 7, para que eu e você soubéssemos que somos pecadores, irmão. Porque se você não souber que está perdido, você não vai procurar alguém para te ajudar. Se você achar que está tudo bem, você vai continuar seguindo a tua vida. O que a lei faz é como se colocasse uma grande placa diante de nós. Você está perdido, você está condenado, você está indo para o inferno. E aí você se acorda e fala, eu preciso de alguém que me ajude, eu preciso de um Salvador. E você estende as suas mãos vazias para Deus, para que Deus te salve. Então esse é o propósito da lei, mostrar que somos todos pecadores. Todos fomos encerrados, como diz o versículo 22, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. Todos somos pecadores. Um pregador antigo, ele falava assim, quando ele pregava, um grande evangelista, um dos maiores pregadores da história da igreja cristã, ele dizia que quando ele pregava, começava pregando lei. Aí ele falava lei, falava do que Deus determina, do que Deus requer de nós, de que devemos ser justos, que Deus nos deu uma lei santa, uma lei justa, que nós não podemos adulterar, não podemos furtar, não podemos falar mal de ninguém, temos que honrar nossos pais, temos que honrar as pessoas, não podemos ser
cúmplices do pecado dos outros, e ele vinha descendo a lei em cima de todo mundo, para deixar o povo assim, bem nervoso, bem, meu Deus, estou lascado, não consigo fazer nada, eu sou o pior dos pecadores. Ele fala assim mesmo, esse pregador antigo. Ele falava, eu começava a botar um pouquinho de graça. Como se fosse parece que ele estava fazendo uma comida, ó, se você que entende de comida, parece que ele estava fazendo uma comida, começa com muita lei, assim, pesada, aí bota um pouquinho de tempero de graça, aí fala um pouquinho de graça, mas volta para a lei, ó. Você é um pecador miserável, não tem jeito, Deus colocou, ninguém alcança o padrão da lei, você vai para o inferno, que não sei o que, as pessoas começam a agarrar no banco, ai meu Deus, e agora? Aí ele vinha falando de graça, falava da cruz de Jesus, mas você se rende a Jesus, e todo mundo se rendia. É uma técnica questionável, mas alguns acham válida. Mas ele entendeu bem o propósito da lei, irmãos. O propósito da lei é mostrar que ninguém pode bater no peito e falar, Senhor, abre a porta aí que eu posso entrar. Senhor, eu sou bom mesmo. Senhor, pode... chegar no céu. Senhor, onde é a minha mansão? Onde é o meu lugar de honra? Porque eu sou bom mesmo, cheguei pelos meus méritos. Ninguém, irmãos. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma frase interessante, depois eu vou dizer uma ilustração que ele fez. Ele fala o seguinte, ó. A lei foi dada, portanto, para evidenciar e caracterizar ainda mais o pecado, a fim de que as pessoas vissem mais claramente porque elas precisam do descendente de Abraão que viria, que é Jesus. Veio para diagnosticar a doença do pecado, não para servir de remédio. Então, quando você entende que a lei é o remédio, o que você vai fazer? Se você não entender isso aqui, o que você vai fazer? A lei é o remédio. Você vai pensar, então tem que cumprir tudo que a lei diz. E aí, quando você achar que está cumprindo o que a gente nunca cumpre, você vai ficar orgulhoso, vaidoso, olha como eu sou bom, eu mereço ser salvo, eu mereço ser... eu mereço, olha como Deus deve olhar para mim e falar, lá vai o meu filho, olha como ele é bom, olha como ele é um... É quase como fala de Jó, né, um homem justo, íntegro e reto, que se desvia do mal, né? Talvez você até fale, se eu vivesse nos dias de Jó e acontecesse tudo aquilo comigo, eu não ia blasfemar, não ia murmurar como Jó murmurou contra Deus, porque eu sou bom mesmo. Só que no dia que você cai em meia dúzia, ou em um só desvio da lei, você já vai se sentir o pior dos pecadores, não tem jeito para mim mesmo, não. Porque essa é a montanha russa, uma hora você está lá em cima no orgulho, outra hora você está lá embaixo na culpa. Quando invertemos isso aqui e achamos que a lei é o remédio para a doença, e não que a lei veio para diagnosticar a doença. Obrigado, Úrsulo. Esse autor, o Augusto Nicodemos, ele dá um exemplo muito interessante. Ele disse que o filho dele, uma vez, teve um problema no pulmão, e o médico falou que ele precisaria fazer uma chapa. Acho que chapa é de coisa de gente mais antiga, né, Adriano? Mas como eu sou antigo, eu vou falar chapa mesmo. Eu já fiz muita chapa. Aí, ele precisou fazer uma chapa do pulmão. Aí, o Augusto Nicodemos falou que fizeram a chapa, identificaram que ele estava com um probleminha no pulmão e que ele precisava entrar num tratamento. Aí, ele falou, a gente entender a lei como meio de salvação, como uma coisa que pode te salvar, é semelhante o médico pegar a chapa do filho dele, olhar e falar, agora pega essa chapa, bota numa leiteira com água e faz um chá de chapa e bebe que seu filho vai ficar curado. A chapa não é para o remédio para ele ficar curado. A chapa, diz o reverendo Augusto Nicodemos, é para mostrar o problema dele. E a solução está no tratamento médico que ele fez depois. Então a lei não é para a gente ser salvo no meio da lei. Mas eu sou tão bom, eu sou tão justo, eu pago todas as minhas contas, eu sou fiel à minha esposa, eu honro o meu marido, eu faço tudo que ele gosta, eu cuido bem dos meus filhos, minha casa é um brinco, tudo. Se você estiver achando isso tudo, você já está caindo no pecado do orgulho, já caiu. Mesmo que você faça isso tudo. Então, o problema, irmãos, a lei diagnostica, somos pecadores, não tem jeito para nós, que não seja por meio da graça em Jesus Cristo. Não tem jeito para nós por meio das nossas forças. Não adianta você fazer nada para se salvar. Somente seremos salvos quando depositarmos a nossa fé e confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o propósito, irmãos. E aí ele continua aqui no versículo 23, o apóstolo Paulo. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia, como a guarda da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Paulo usa duas metáforas aqui, duas figuras, para nos ilustrar isso. Primeiro, ele fala que a lei é como se fosse um guarda,
que está te guardando até que chegasse Cristo. E depois, a palavra grega é a mesma palavra que gera a palavra em português pedagogo. Ela é um tutor, o pedagogo, essa palavra no grego, ela significava naquela época, algumas famílias tinham um tutor para cuidar das suas crianças até elas serem independentes. Como, mal comparando, fosse uma babá, mas não uma babá que cuidasse só da criança na primeira infância, mas continuasse cuidando e orientasse e ensinasse. Às vezes era um tutor muito bem qualificado para ensinar ciências, enfim, conhecimento para aquela criança. Então, o tutor ia ensinando aquela criança até ela ter condições de caminhar com as suas próprias pernas. Então, o que Paulo está dizendo aqui, a lei, ela foi como se fosse um tutor, ela nos encaminha, ela nos aprisiona, como se colocasse a gente numa sinuca de bico ali, você não tem saída, e isso faz com que a gente se volte para Cristo, e Ele veio para nos salvar. Louvado seja Deus, irmãos. Então, esse é o propósito da lei. E aí, botar mais uma frase aqui com a ajuda da Úrsula, do Timothy Keller. Ele fala assim, a lei não veio nos falar sobre salvação, mas sobre pecado. O propósito da lei, não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor, não farás imagem de escultura segundo o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em falso, guarda o sábado, o dia do Senhor. Depois os outros 6 mandamentos que são mais relacionais, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo isso, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei, que é uma certa forma um desdobramento dos 10 mandamentos, amar o teu próximo como a ti mesmo, está lá na lei, Levítico 19, 18, que Jesus vai citar lá nos evangelhos. Tudo isso veio não para nos falar de salvação, mas para falar sobre pecado, falar, olha como vocês são pecadores, não tem como a gente agradar a Deus pelas nossas forças, vocês precisam de um Salvador. E vocês aqui entendam que, obviamente, eu me incluo. Nós precisamos de um Salvador, irmãos. Nós precisamos ser salvos. Se isso não estiver claro na nossa cabeça, e eu lamento porque, infelizmente, muitas igrejas, como dizia esse vídeo que eu recebi da nossa querida Úrsula, o pastor falava isso, muitas igrejas não estão falando sobre pecado, não estão falando sobre condenação, não estão falando sobre o juízo de Deus. E isso o que tem originado, irmãos? Muitos crentes que vêm para a igreja e só ficam massageando o ego, vivendo a sua vida em pecado, e não ouvem que eles têm um problema e precisam de um Salvador, irmãos. Porque se você não souber que precisa de um Salvador, você nunca vai buscar um. Então a lei te aponta, você precisa de um Salvador, corra para Ele. Esse é o propósito da lei, corra para Cristo, volte seus olhos para Cristo, deposite sua confiança em Cristo, abandone as amarras, para de depositar sua confiança na sua força, para de depositar sua confiança na sua inteligência, para de depositar sua confiança no seu conhecimento, deposite sua confiança somente em Cristo, porque só Ele pode nos salvar, irmãos. E aí Paulo continua aí nessa parte final, dizendo o seguinte, a partir do versículo 26, ele fala que somos filhos de Deus, irmãos. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo Jesus foram batizados, de Cristo se revestiram. Só até aí. Paulo usa uma figura que ele usa muito em outros textos, Romanos, Colossenses, das vestes. Ele fala que quando nos batizamos é como se a gente tivesse colocado novas vestes, se despido do velho homem, se vestido do novo homem. E aqui ele fala de Cristo nos revestimos. Então, irmãos, quando cremos em Cristo, fomos batizados, nós somos revestidos da justiça de Cristo. Então, nós que não tínhamos saída, não tinha como resolver nosso problema com Deus, pois somos pecadores e Deus é santo, o que Deus fez? Enviou Cristo, e nos revestindo de Cristo, nós somos aceitos por Deus. E ele continua, hoje em dia muita gente fala de intolerância racial, de discriminação contra as mulheres, discriminação contra grupos, mas o discurso mais inclusivista, entenda o que eu vou dizer por isso daqui a pouco, é esse discurso de Paulo e o contexto da igreja, porque a igreja não faz separação de nenhuma ordem. No reino de Deus, não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é escravo ou livre, se você é judeu ou se você é gentio, se você é brasileiro ou americano. Há tanta coisa, o Brasil e Argentina, né? Há tanta rixa de brasileiro com a Argentina, alguns com americanos. No reino de Deus não tem fronteiras, irmãos. Somos todos um só corpo, um só povo. Claro, então isso inclui pessoas que vivem em pecado, adúlteros, homicidas,
homossexuais, se continuarem na prática do pecado, não se arrependerem e abandonarem seus pecados, não, eles não fazem parte do povo de Deus. Mas na igreja de Deus, daqueles que Paulo colocou aqui como seus filhos, filhos de Deus mediante a fé em Cristo, olha o que ele diz no versículo 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a promessa de Abraão que chega a nós, irmãos, não é que a gente vai ser rico, embora não seja problema você ganhar o seu dinheiro de forma honesta, lícita, sem que o trabalho vire um ídolo, sem que a carreira vire um ídolo, e você ter alguma prosperidade financeira, não é errado isso, se você tiver um coração generoso. Tem gente que tem muito dinheiro e abençoa muitas pessoas, tem gente que tem pouco dinheiro e o pouco que tem, guarda para si, não abre a mão nem para dá tchau de mão fechada. Não é esse o ponto. O ponto é que a promessa de Abraão, diferente do que alguns dizem aí, não é para você ficar rico, milionário, ou ter status, ou ter muitos likes, ou ser uma pessoa muito conhecida no seu meio. A bênção de Abraão é que Jesus Cristo chegou a nós, e pela fé nele nós somos salvos, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, irmãos. E assim fazemos parte do povo de Deus, sem barreira de sexo. A igreja, eu lembro que eu estava há pouco tempo na igreja da freguesia, e às vezes tinha uns almoços lá, e eu lembro que às vezes eu ficava até emocionado, irmãos, porque eu gostava tanto de participar daquela comunhão, e eu estava servindo, pegando almoço, pegando prato, botando para cá e para lá, e eu via algo que sempre me chamava atenção, porque eu via às vezes uma pessoa, um militar de alta patente, pedindo orientação para uma pessoa de uma profissão muito simples. Eu via um homem com mestrado, com doutorado, cumprindo ordens de uma pessoa que não tinha completado nem o primário. Eu via pessoas com muito dinheiro trabalhando junto com pessoas em situação mais simples. A igreja tem essa riqueza, esse mosaico. Eu via pessoas muito inteligentes, muito capazes e muito estudadas, na mesma medida ali de pessoas mais simples, de uma formação com mais dificuldade. Porque a igreja tem essa maravilha, irmãos. Nós não precisamos, o propósito de Deus não é que sejamos todos iguais, mas o propósito de Deus é que com as nossas diferenças nós venhamos a compor o seu corpo. E a igreja é algo que é fascinante, porque ela é única. A igreja é única na face da terra, irmãos. Que a igreja comporta todo tipo de pessoa. Claro, você entenda, não de pessoas que vivem na prática do pecado, embora sempre existam alguns, mas a igreja verdadeira, ela comporta todo tipo de pessoa. Ah, mas essa igreja é só para gente que se arruma muito e tudo. Não, pelo menos não deve ser assim. Se arrume, se dedique, esteja na igreja com uma roupa, né, adequada, mas não podemos ser uma igreja que espante as pessoas, porque todo mundo vem arrumado demais. Mas você se arruma, se produz, vem, legal, você gosta de se produzir mais, ótimo, mas tem pessoas que vêm mais simples, venha mais simples, porque a igreja, ela comporta, isso é maravilhoso, irmãos. E você vê isso, é muito fantástico. Você vê que a igreja tem gente de todo tipo, porque somos filhos de Deus. O que nos une não é a profissão, não é os diplomas, não é o conhecimento técnico, não é mesmo o conhecimento bíblico e doutrinário, não são os dons e talentos, não é as aptidões que temos na nossa vida, não é a formação. O que nos une é que nós todos somos filhos de Deus. Isso é que tem que nos unir, e isso é maravilhoso, irmãos. Então, para concluir, o saudoso pastor Dr. John Stott, ele diz o seguinte, uma última frase: só contra a escuridão do céu noturno, densa como tinta, as estrelas começam a aparecer. E só contra o fundo escuro do pecado e do juízo, o evangelho reluz. Já viu uma noite muito escura? Eu lembro uma vez também que a gente fez um retiro em 2009, e acho que o Diácono Alain estava nesse retiro, né, Tony? E faltou luz. Irmãos, imagina a cabeça de um líder de jovens, com acho que tinha uns 150 jovens, falta luz no sítio, no meio do mato, não tinha luz para nada. Primeira coisa que você fala, meu Deus, caça os namorados e amarra na corrente. E faltou luz, lá em Cachoeira de Macacu, lembra, Tony? Lá dentro do mato. Mas, irmãos, que céu, né, Tony? Lembra disso, né? Porque aí você não tem nada que te impeça de ver aquele céu estrelado. Que beleza, irmão. Porque faltou luz no sítio, a gente pôde ver o céu de forma mais estrelada. Mas o céu escuro, denso, permite que você veja as estrelas com mais precisão. E a negritude, o escuro, o peso, a condenação dos nossos pecados faz com que nós olhemos e que brilhe mais para nós o brilho da glória do Evangelho e da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Voltando àquela ilustração inicial, aquele homem cometeu um crime, cometeu, e aquele homem poderia ter sido absolvido, poderia. O seu erro não foi não cometer o crime, embora ele tenha errado nisso também, mas o seu erro foi em ter rejeitado aquela oferta de perdão que estava diante dele. Somos todos pecadores, irmãos. O que nos une, até o saudoso doutor Russell Shedd tem um livro que eu acho que o nome é Solidariedade da Raça. O que nos une não é a nossa cor, não é a nossa estatura, não é a nossa conta bancária, não é a nossa profissão. O que nos une é que somos todos pecadores. Mas uma vez que depositamos a fé no descendente de Abraão, prometido lá em Gênesis, e que a lei veio para nos meio que colocar contra a parede e falar assim, não adianta tentar se salvar por suas próprios méritos, você precisa de um Salvador, e esse Salvador veio. E a lei é santa, é boa, e ela nos mostra como viver de modo que glorifique a Deus. Devemos observar a lei de Deus não como um instrumento de salvação, que aí vamos ficar naquilo que eu tenho falado, nesse alto e baixo. Ora você vai ficar orgulhoso de achar que cumpriu, ora você vai se sentir culpado de achar que não cumpriu. O Timothy Keller, ele fala que os legalistas são aqueles que acham que tem que cumprir a lei na risca e que vão encontrar favor de Deus por cumprirem a lei. Eles, no fundo, eles odeiam a lei, que eles ficam marcando ali na risca, mas quando erra alguma coisa, ele fica com raiva da lei. Aqueles que rejeitam a lei, como muitos fazem hoje em dia, infelizmente, creem, não, a lei do Antigo Testamento é coisa do passado, hoje vivemos nos dias da graça, não tem mais juízo. Então ouça a mensagem de hoje de manhã sobre Apocalipse 18, e você vai ver o juízo que virá sobre esse mundo, que está lá no final do Novo Testamento. Tanto esses que rejeitam a lei e odeiam a lei de Deus, contra aqueles que tentam cumprir, e às vezes não conseguem, odeiam a lei de Deus. Porque eles veem a lei de Deus como algo que ou quer oprimir, eles querem ser livres aos olhos deles, ou então que eles tentam cumprir e nunca conseguem. Mas nós fomos alcançados pela graça de Jesus, que cremos em Jesus Cristo, vemos a lei como uma bênção, algo maravilhoso, que nos mostra como somos pecadores e falhos, e nos mostra como Deus requer que nós vivamos nesse mundo, como filhos amados. Paulo conclui, como lemos aqui, irmãos, falando que somos filhos. O diácono Valquir lia na oração, achei que, quase que eu pedi a ele para pregar, falei, meu Deus, está pregando a mensagem, mas é o Espírito Santo que confirma, irmãos. Mas ele lia Romanos capítulo 8, estávamos condenados, estávamos longe de Deus, mas Romanos 8, diz assim, a partir do versículo 31, eu não ia ler esse texto, mas motivado pela leitura do diácono Valquir, no momento de oração, quero concluir com esse texto. Romanos 8, 31 em diante. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Vê que Paulo aqui no versículo 34, ele fala, quem os condenará? Aí ele podia continuar falando assim, vocês são justos, vocês fazem tudo certo, mas ele fala o quê? Foi Cristo que o quê? Que morreu. Nós não somos condenados, não porque somos bonzinhos e temos lindos olhos azuis, mas porque Cristo morreu em nosso lugar. E mais adiante, no versículo 35, ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, mostrando o quê? Nós, cristãos, passaremos por tribulação, irmãos. Nós passaremos por dificuldade. Você não precisa procurar a tribulação, procurar a dificuldade.
Mas nós passaremos por dificuldades, passaremos por tribulações, mas nenhuma tribulação, angústia, perseguição, perigo, espada, nada que venhamos a sofrer poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, como viver à luz dessas coisas? Como alguém que foi perdoado, alguém que é um pecador, que estava destinado à condenação eterna, a viver para sempre distante de Deus, viver sob o peso da ira de Deus por toda a eternidade, mas que Deus alcançou, que Deus amou, que Deus libertou, que Deus livrou da condenação, e agora mesmo em meio à tribulação, nada poderá nos separar do amor desse Deus maravilhoso. E aí vamos buscar seguir os princípios de Deus, não como um meio de salvação, não para sermos salvos, mas como eu tenho dito, porque fomos salvos por essa maravilhosa graça. Queremos honrar nossos pais, queremos não adulterar, queremos não matar, mesmo que seja no pensamento ou no coração, queremos não blasfemar contra Deus, queremos não levar o nome do nosso Deus em vão, queremos honrar os idosos, queremos amar o nosso próximo como a ti mesmo, não para sermos salvos ou sermos aceitos por Deus, mas uma vez que fomos aceitos, queremos honrar a Deus com uma vida de gratidão a Ele. Como está a sua vida? Talvez você tenha chegado com problemas, com dificuldades, com lutas reais, mas eu quero te dizer que o maior problema, como eu sempre digo, que nós tínhamos, a lei de Deus escancarou, é como se ela colocasse assim num telão. Imagina que, a partir das Escrituras, Deus pegasse essa noite e começasse a escrever cada um dos nossos pecados. Os meus não caberiam nesse telão, e os seus. Mas Deus pegou isso e rasgou e jogou fora e cravou na cruz a cédula de condenação e nos concedeu a vida eterna. E aí, se você estiver passando por tribulação, por angústia, tenha certeza que essa tribulação, essa angústia não poderá te separar do amor de Deus. Confie no Senhor, se dedique a Deus, viva para a glória de Deus e seja grato a Deus, irmãos. Seja grato, peça a Deus, se gratidão tem sido algo difícil no teu coração, peça essa noite, Espírito Santo, enche meu coração de gratidão, que eu possa enxergar a maravilha da salvação que me alcançou e das muitas bênçãos que o Senhor tem me concedido. Feche seus olhos, faça a sua oração, vou pedir a ajuda dos músicos.